Não, pode ficar aí. Se eu não souber responder alguma coisa, o senhor não repara não, tá? A ideia tá muito velha. Dona Faraildes, como que é o nome completo seu? Eu fui batizada como Farailde. Faraildes Guedini. Meu pai era italiano. A minha mãe era filha de italiano, mas ela era do estado do Rio. Meu pai veio da Itália pequeno. E na troca na fábrica, ali um tem de um lado, outro do outro, trocaram meu nome. Agora eu chamo Faraion. Como assim? No papel tá trocado? No papel. Mas todo mundo me conhece por Fara. Só tinha uma moça em Matias Barbosa com esse nome, mas em lugar nenhum eu vi. Era Faraildes. Posso chamar a senhora de Dona Fara? Pode, mas todo que me conhece, então conhece pelo nome. É Fara. É, Dona Fara, que lugar que a senhora nasceu? em Juiz de Fora. Na cidade ou na roça? Era num canto, a rua chamava Rua da Independência. Onde tinha um matador de boi, depois tinha uma escola profissional, passava o rio. Eles até falavam que lá era 3 pontes, porque tinha 3 pontes perto, uma da outra. E eles falavam lá nas 3 pontes, mas a rua era a Rua da Independência. E eu casei lá nessa rua. Dona Faraildes, Dona Fara, né? É, A senhora sabe a data que a senhora nasceu? 17 de junho, Não, 12 de junho de 1917. Então a senhora tem 102 anos. e meio. E meio? Quase meio. Quase meio. Então, o motivo de eu estar aqui, um deles, é a sua idade, né? Porque eu, sinceramente, eu nunca conversei com uma pessoa da sua idade com a sua lucidez. Ah, obrigada. E Meus parentes já foram todos, minhas irmãs, irmão. Só tem algumas sobrinhas. Mas minhas irmãs, eu sou a mais velha. a senhora é mais velha. Todos foram e eu fiquei. Deus me deu a graça de ficar mais um pouco. Então, a minha primeira pergunta para a senhora: qual é o segredo para viver tanto tempo com essa cabeça boa que a senhora tem? Não sei explicar, porque falta de serviço não foi que eu trabalhei muito. Eu casei com 17 anos. O meu marido não era grandes coisas. Eu separei eu tinha 5 filhos. Separei do meu marido, a minha filha caçula tinha 4 anos. Criei sozinha em Deus. Trabalhei muito, muito mesmo, porque ele não dava nada. E então eu tinha que trabalhar para sustentar 5 crianças, não é? Pus um menino na creche, mas ele não se deu, eu tirei. Porque eu pegava 5 horas na fábrica, tinha que sair 2h30. Mas eu fazia serão até 5 horas. Porque o serviço estava atrasado, então eu tinha que ficar. Mas para ganhar uma hora extra ou não? Ganhava mais um pouco. Ganhava mais, né? E aí que eu trabalhava mesmo, que eu tinha que ganhar, né? Em casa também eu trabalhava muito. Eu fazia... que era tudo com muita dificuldade. Então eu fazia umas roupinhas de baixo, levava para vender para as colegas na fábrica. Elas compravam no fim do mês, vinham com o dinheirinho, pagavam. Aquilo me ajudou muito. A minha irmã fazia um docinho e levava para vender também na fábrica. E isso me ajudou a viver e criar 5 filhos. O mais velho morreu de desastre. E o segundo morreu que não estava muito bom, foi tomar banho, né? Bateu com a cabeça na parede, também faleceu. Não foi de doença, não, foi disso. Essa casa da Rua Independência foi onde a senhora cresceu, então? Foi. Que o seu... Cresci e casei. Cresceu e casou. O que o seu pai fazia? Qual era o trabalho dele? Meu pai era guarda-chaves na Estrada de Ferro Central. O que é um guarda-chaves? Guarda-chave naquela que troca, o trem vem, troca a chave, o trem mudar de linha. Sim, sim. Com aquela bandeirinha vermelha. Meu pai era guarda-chave. Ali ele aposentou. Aposentou na Estrada de Ferro. E a mãe era dona de casa? A sua mãe? A minha mãe
morava no estado do Rio, casou. Agora, onde ela casou, eu não sei. Sim, mas o que era o trabalho dela? Ela trabalhava só em casa? Ela lavava muita roupa para fora. Lavava para fora? Muita, lavar e engomar. Lavava demais. Porque meu pai era um italianozinho baixinho, mas muito bom. Muito farto. Mas ele é enérgico. Quando ele falava uma coisa, tinha que atender. Então, ele me apelidou de... Deixava a minha irmã, que era uma irmã acima de mim, caninana. Anda pamonha, que vem a caninana. Mas ele falava com sotaque, né? Naturalmente. Não, eu não falava em italiano. Não. Não, porque ele veio pequeno, né? Ah, sim, é verdade. Não. Quantos irmãos vocês eram? Eram... Quantos irmãos, hein, gente? Hein, Ana? Que nasceram? Eles sim. Quanto? Geraldo, João, Valdemar. Geraldo, João, Valdemar, Moacir, José. 5, né? 5 irmãos. 5 homens. Hein? 3 mulheres. 5 homens e 5 homens 4 mulheres. e 4 mulheres. Então foram 9. E a senhora é a mais velha? Eu sou a mais velha. Mas morreram muitos, né? É. Ela falou que morreu todos, né? A minha... Foram nascendo até os 2, 3 anos. Mas ela teve 25, né, vó? No total foram 25 No filhos. total foram 25 filhos, né, vó? Da Bisa. Da Bisa. Ela teve 25 5 filhos. filhos. 25. Ah, ela falava. Minha mãe tinha 2 filhos por ano. Tinha um no princípio e outro no fim. Mas ela nascia doente, porque ela Morria. trabalhava muito, lavava muita roupa para fora. O leite dela era muito, mas não sustentava. Sei. E na Santa Casa, naquele tempo, eu tomava conta de um, ela levava o outro. A Vi trazia aquilo, levava o outro, tomava. Teve até um tempo que ela levou uma criança, a criança morreu no braço dela na rua. Ela foi, tampou direitinho, que ela veio de carro, para o motorista não ver que a criança estava morta. A senhora lembra dos seus irmãos nascendo? Como que era? A sua mãe recebia parteira em casa? Recebia. Como que era a movimentação? A última irmã que eu tive, eu já era casada. A minha mãe tinha muita veia cheia de caroço às pernas e rebentou uma veia. Ela morava aqui, passava o rio, eu morava do outro lado do rio, que eu já era casada. Aí me chamaram, eu fui correndo, que a minha mãe mandou me chamar, cheguei lá, ela estava caída e aquele sangue borbulhando, a veia arrebentou. Eu parava com o urinol, jogava no banheiro e parava, até que a ambulância fosse. A ambulância foi, levou ela. Lá, eles puxaram a veia para cá, emendou e cortou. Levou minha mãe para casa toda molhada, que estava lavando roupa, do jeito que estava. Ela virou para mim e falou assim, vai chamar a Sã Isabel. Sã Isabel era uma pretona, grande parteira, com umas saionas, um pé desse tamanho. Foi, minha mãe chamar a Sã Isabel, para quê? Fui chamar a Sã Isabel. Sã Isabel chegou e falou assim, ó, põe uma chaleira d'água no fogo. Mandou o povo ao pôr, né? Vai apanhar umas folhas de mexerica. Fui lá, na pé de mexerica, pai, traz a bacia. Pus tudo lá e saí para fora. Lá um bocadinho, chora um neném no quarto. Falei, ó, minha mãe esperando o neném? Não parecia, porque ela amarrava aquelas roupas para lavar roupa, para não se molhar. E ela vestia umas roupas que a gente também... Eu não tinha maldade, né? Eu casei com 17 anos, mas eu não tinha maldade. E o neném nasceu, mas durou branco, igual a camisa do senhor. Levou no médico, o médico falou assim, ela vai durar 7 dias. No dia de 7 dias, é o dia que ela ia nascer, ela vai morrer. No dia de 7 dias, ela faleceu. Olha. Batizou ainda, chamava Maria da Glória. E a sua mãe teve 25 filhos, mas só vingou 9, então. Só com 9. Só Ela com tinha 9. 2 filhos por ano. 2 filhos por ano. Olha assim. A mãe era muito animada.
A senhora lembra se a sua mãe fazia uma dieta especial, resguardo, alguma coisa? Não, ela, a Tinha o comida filho? dela era uma comida, aquele tempo a gente comia muita carne, muita coisa do feijão. Ela fazia pão em casa, tinha aquelas maceiras grandes, né? Fogão econômico, tinha aquele forno redondo no terreiro. Ela fazia pão em casa. A gente foi criada com muita fartura. Meu pai era muito farto. Meu pai era bom, ele era enérgico, mas era bom, muito farto. Vocês comiam o que de café da manhã? A senhora lembra quando a senhora O pão criança? que ela fazia. Pão de farinha de ela trigo. fazia aquelas formas assim. De trigo. Outra hora aquilo na folha da bananeira, no lastro do forno, fazia assim. Ela fazia pão. Meu pai era muito farto. A gente não passava necessidade. Tinha muita galinha no terreiro. Eu era mais velha, eu que te pegava, que matava. Tinha horta em casa? Tinha horta, tinha. Morava no lugar, nesse tal lugar que eles falam Três Pontes. Lá embaixo, dentro do rio, era uma pedreira grande. Para cima era outra pedreira, aqui era a casa. Agora acho que não tem mais nada disso, já acabou. Era a casa. E o meu irmão trabalhava no Sarmento, era uma fábrica de tecido. E tinha que levar a chapa para casa, porque quando levar tinha que pendurar lá, porque eles vêem que a pessoa estava presente. Meu irmão foi brincar lá embaixo, perdeu a chave. De manhã, ele falou comigo assim, Fara, chamava Valdir, esse meu irmão. Vamos lá procurar a chapa? Nós somos. Quando nós chegamos lá na pedreira, tinha um homem dentro do rio, enfiado assim com a cabeça nas duas pedras. Ele falou, um homem aí. Nós saímos correndo para cima, né? Subimos, foi lá, falou com a mãe assim, tem um homem lá dentro do rio morto. Mas ela não era uma mulher, que ela estava com a roupa suspensa, a água, né? Foi subindo. Aí deram jeito, chamaram a polícia, ela deu um lençol para tirar o amor, um lençol para cobrir a moça. A polícia foi e carregou a moça. Mas nós morávamos no Rio Paraibuna. A minha mãe falava que ali era assombrado, não sei. Naquele tempo, né? Que a minha mãe lavava muita roupa para fora. Ela lavava nesse rio? Hein? Ela lavava no rio mesmo? Não, Não. tinha bomba. Tinha duas bombas. Tinha uma de encher a caixa e a outra no tanque. E a gente que tocava a bomba. O poço era muito grande, tinha muita água. Esqueci o que eu estava falando. A senhora falava da sua mãe, lavava muita roupa. Muita roupa. E ela, no torcer a roupa, ela estendia a roupa por todo lado. Ela passava a roupa com 3 machambomba. Esses ferros pretos de carvão, eles falavam machambomba, né? Machambomba? Então a gente soprava, punha carvão, ela passava com um, aquele esfriava, a gente soprava, ela engomava muito. E eu e essa minha irmã, depois de mim, e ela fazia, a gente fazia as coisas, fazer biscoito, fazer bolo. A casa da mãe era, meu pai pobre, mas muito farto. Então tinha, nos domingos parecia uma festa. Biscoito, bolo, a gente foi criada com muita fartura, graças a Deus. E aí meu pai, não me lembro quando foi que ele morreu, não me lembro. Ele tinha a hérnia saía para fora. E não sei se foi disso que ele morreu. E a minha mãe tinha um quarto grande, com uma cama de casal, que ali ela punha as roupas para passar, engomar. E ela estava passando roupa e falou com meu pai assim, aí vou parar de passar, porque essa semana eu estou adiantada, e amanhã eu passo o resto. Porque ela entrava, trocava a roupa, deitava depois que o meu pai entrava por quarto. Ela entrou, botou a roupa, começou a se sentir mal. Aí ela chamou, meu pai veio, ela estava passando mal. Chamou uma sobrinha que morava perto, chamou o médico veio, deu sangria, mas não teve jeito. Ela morreu. Com quantos anos ela morreu, a senhora sabe? Não lembro. A senhora tinha que idade? Também não Não lembro. lembro. Dona Fara... eu já era casada. Já era casada, já. Né? A senhora lembra o que tinha na horta de comer? O que era que tinha lá? Meu pai plantava de tudo.
Ele que cuidava? Ele cuidava, era um italiano danado para fazer horta. Ele, nós ia lá, arrancava a cenourinha dele, comia, enfiava a rama. Plantava cenoura. Não era grande o quintal, mas ele plantava de tudo. Couve, um canteiro de cada coisa. Então sempre tinha muita fartura, graças a Deus. Tinha aquelas plantas diferentes, que nem taioba, serralha. Taioba, serralha, agrião. Agrião era na água. Agrião na água, né? Agrião, cebolinha, almeirão. Ele tinha um canteiro de cada coisa. E a senhora com seus irmãos, do que a senhora brincava? Brincava? Isso. Eu não tinha tempo de brincar. Eu tinha que ajudar minha mãe a cuidar dos meus irmãos. Eu tinha uma irmã, era o meu irmão e ela era a caçula. Ela era os homens que trabalhavam na rua, capinador de rua. E ela enfiava lá no meio dos homens. Ela era pequena. Minha mãe punha ela para dentro, ela fugia e ficava lá. Os homens eram uns homens muito bons, sem maldade, né? E eles faziam cigarrinho de palha. Na hora do almoço, sentava lá, ela vinha cá, buscava café, dava os homens. E eles faziam um cigarro de palha, dava ela para ela fumar, palha pura. Palha pura. Essa palha pura. E ela falava sempre, eu não queria ser mulher, eu queria ser homem. É minha irmã mais nova, chamava Luísa. O meu irmão saía para ir para a aula, ela vestia a calça dele e ia andar de bicicleta. Ela falou, eu não quero ser mulher, eu queria ser homem. Mas aí casou, teve filho também. Esqueceu. Foi aquele negócio de criança, né? É. Mas então, ela ia andar de bicicleta, então ela tinha um tempinho para brincar, né? Ela era caçula. Ah, mas a senhora como mais velha não tinha. Não tinha não, tinha que trabalhar. Tinha que olhar os outros. Olhar os mais novos, né? Olhar, ajudar a minha mãe. Porque eu sempre trabalhei muito. Por isso que eu acho que eu fui acostumada a trabalhar, não estranhei trabalhar. Sim. Porque quando eu fazia as costurinhas para vender na fábrica, eu morava parede e meia com 3 rapazes que eram da roça, e estudante. E eles estavam hospedados lá, porque era da roça, para estudar. Enquanto eu estava ouvindo eles estudar, eu estava trabalhando. Quando eles paravam de estudar, eu também parava. Falei, eu vou parar porque eu vou incomodar eles. E está na hora de dormir. Aí eu sempre fazia um biscoitinho frito, porque eu era pobre, mas fartura sempre tinha. Eu fazia um biscoitinho frito e eu tinha muita dó dele. 3 rapazes. Luiz, acho que Paulo, o outro não esqueci o nome dele. Luiz, Hein? Geraldo. Geraldo? Zezé, Geraldo. Aí eu levava um cafezinho para eles, com bolinho, eles tomavam, ia dormir, eu também arrumava as minhas coisas ali, ia dormir. Que legal. E a escola? A senhora chegou aí na escola? Muito pouco. Eu, depois de casada, que tinha filho, eu estava estudando no Senai. Mas então a senhora não foi na escola quando era Não, criança? estudei no grupo, mas era muito longe, saía muito tarde, eu tinha que trabalhar no outro dia, eu não fiquei. Então, depois de ter esses filhos, eu estudei no Senai. Mas o meu marido era muito bonzinho. Eu cheguei em casa um dia, a casa estava esparramada de comida e as crianças com fome, que eu cheguei da aula. Ele que tinha jogado essa panela na cabeça do meu filho e a comida tudo esparramada no chão. Eu falei, junta, deixa tudo por aí, vamos embora para a casa da minha mãe. Larguei para lá, carreguei elas e fui embora para a casa da minha mãe. Foi aí que a senhora separou? Aí ele andava atrás de mim. Quando eu ia trabalhar, escondia atrás das árvores para mim não ver ele. Perguntava aos outros se eu estava andando de aliança. Acho que ele era doido, não é possível. E aí ele foi na casa da mãe, chorou, falou com meu pai que eu voltasse para casa, que estava fazendo muita falta. Prometeu mundos e fundos. Eu falei, gente, será que ele vai mudar? Voltei. Ah, voltou. Meu senhor, eu fiquei 2 anos. Com licença da palavra, pedi, comi pão que o diabo amassou e fez cocô em cima. Depois eu saí de vez. Aí Essa aprendeu, menina né? tinha 4 anos. Essa mais nova tinha 4 anos. Dona Fara,
Quando eu perguntei para a senhora se a senhora tinha estudado, a senhora não me falou se a senhora aprendeu a ler e escrever. Aprendi pouco. Pouco. Eu leio muito pouco. Eu leio, mas leio muito pouco. Não sei ler assim, não. Mas E pior que eu não gosto de isso que eu ia perguntar, a senhora não gosta de ler. Gosto de fazer crochê. Fazer crochê, né? Me falaram que a senhora faz alguns crochês, aí já até me deram as fotos, né? Ô, dona Fara, então, a senhora trabalhava, ajudava a mãe em casa, né? Cuidava dos irmãos e tal. E como que a senhora começou a se interessar para ir namorar? Que idade que foi isso aí? Eu era nova. Eu não tinha, muito nova, por isso que eu caí nessa. Eu casei com 17, ele tinha 25. Ele tinha 25. 25. Ele era filho de alemão, ele era altão, o pai dele também era alemão. A mãe era alemã, mas era baixinha, tinha um cabelo comprido que batia lá no pé, baixinha, gorda. E o pai dele era alto. E eu comecei a namorar, mas naquele tempo não namorava muito, namorava 6 meses casado. E como é que interessou um no outro? Onde vocês se conheceram? É porque morava perto. Ah. Ele morava do outro lado do rio, eu morava de cá. E ali estava aquela meninada sempre junto, aquela rapaziada, né? E Mas quem que com 6 meses namorei e casei. Casou. Mas quem que interessou primeiro? Foi a senhora ou ele? Foi ele. Ele? É. Ele que foi chamar a senhora lá? Mandou bilhete? O que ele fez? Não, parava mesmo para conversar, ia na porta, conversava. Conversava. E depois, precisava pedir pro seu pai para casar, né? Depois ele pediu minha mãe e meu pai para casar. Noivou? Hein? Vocês ficaram Aí noivos? fiquei noiva, mas fiquei noiva 6 meses, namorei e casei. E já casou? Casei. Aí eu fui morar do outro lado do rio sozinho. Ele comprou as coisas direitinho para casa, tinha tudo na casa. De pobrezinho, mas tinha tudo. E eu fui morar numa avenida que era do patrão dele. O patrão dele tinha costume de couro. O senhor sabe o que é, né? Sei. De curtição de couro. Curti-couro, E ele trabalhava no costume. E esse patrão dele tinha 3 avenidas. Então eu fui morar na avenida, numa casa do patrão dele. Aí já descontava o aluguel no pagamento dele. Tá certo. Na casa que a senhora era criança, que a senhora cresceu, tinha água encanada dentro? Tinha bomba. Tinha que bombar. Era o poço, e tinha a bomba, tinha aquela bomba que fazia assim que enchia a caixa. Enchia a caixa. Aí ia para a cozinha, ia para o banheiro, e tinha aquela bomba assim que era minha mãe lavar roupa. Então tinha um Aquela banheiro que dentro? saía, Banheiro dentro da casa? Não, o banheiro era logo que sai assim o banheiro. Tinha que sair para fora, para ir Tinha no que banheiro. sair para fora. Aí. A cozinha, que meu pai aí estava pequeno, fez uma cozinha de pau a pique. Ah, é? Sabe o que é pau a pique? Sei. Sabe? Pois é. E ele barriou a cozinha, rebocou, ninguém falava que era pau a pique. Ficou igual tijolo. E o fogão era lenha? O fogão era fogão econômico. É daquele de Aquele ferro? de ferro grande, né? O forno era muito bom. E ali que a mãe cozinhava? Ali que nesse fogão que a mãe cozinhava, Ali né? que a mãe cozinhava. E ali que ela fazia, a gente fazia biscoito, as coisas. E o pão ela fazia lá fora naquele forno. Redondo. De madeira, de tijolo. Ela tinha uma maceira grande, com essas maceiras que os homens carregam reboque. Sei. Assim, ali ela fazia o pão. Meu pai comprava saco de farinha. E ali ela fazia o pão. A gente acabava de comer aquela fationa de café com pão. Foi muito bem criada, por isso que eu estou dizendo. Ô, dona Fara, e a lenha pro fogão, onde que arrumava ela? Meu pai comprava. Tinha que comprar. Comprava. E às vezes ele trabalhava na estrada, ele catava carvão que a máquina jogava fora. Carvão não. É carvão, aquelas pedras de carvão, e punha no fogo, a chapa ficava até vermelha. Aí esquentava, ficava aquele vermelho. E ele comprava lenha, serrava tudo toquinho assim. Tinha um amigo dele que chamava Lindolfo, ajudava ele a serrar. Então rachava tudo, serrava tudo em toquinho, ficava tudo arrumadinho. Meu pai era muito caprichoso. Muito caprichoso. Vocês tinham energia elétrica na casa? Tinha. Desde que a senhora se conhece por gente, tinha energia elétrica? Tinha. Era um gerador? Não, chuveiro não tinha não. Chuveiro não? Tomava banho na bacia. Na bacia? O sabão, qual que era, a senhora lembra? Sabão tinha. A minha mãe sempre comprou um sabonzinho vagabundo, sempre tinha. Era comprado? Meu pai era muito, assim,
Gostava muito de comprar as coisas. A gente era criança, não tinha esse negócio de brinquedo, essas coisas. Então ele comprava uns bonequinhos de chocolate. Chegava em casa, ele dava um cada um, era o presentinho que ele dava. E sapato? Vocês usavam sapato desde criança? Usava chinelo de liga, o senhor não conhece. Não, esse eu nunca ouvi nem falar, de liga. Pargata. Alpargata. Pargata. Depois que passou usando sapato, né? Esse chinelo de liga era que nem a sandália havaiana, assim, não? Esse chinelo de liga, tinha máquina de fazer, eu não lembro mais como que era. Mas nós não fazíamos, não comprava. Era igual a sandalinha que eles calçam aí. Então tinha um lacinho aqui. A gente tirava o lacinho, amarrava aqui para ela não soltar. Tirava o lacinho do peito do pé e amarrava para não soltar do pé. A sola era de couro? A sola desse? Era de couro. Ah, era de couro. Sola de couro, Esse era... E ele era de... Era de borracha de pneu, né? Não, era de couro mesmo. Era de couro mesmo? E o tecido era igual uns cadastros. Tinha as máquinas de fazer, mas eu não lembro mais. Porque nós não fazíamos, comprava. Mas eu não lembro mais como é que eram as máquinas. Eu trabalhava na fábrica, eu era pequena. Eu era mini criança ainda, naquele tempo eu aceitava, né? Então eu ficava sentada no monte de meia, cortando trancinha de meia, que a máquina de fechar meia, vinha as dúzias de meia, então fechava uma e outra, mas saía emendado. Uma correntinha com a outra. Eu ficava sentada no monte de meia, cortando aquelas trancinhas para separar um par da outra. Aí eu perdi a tesoura, eu era pequena, na fábrica aceitava a gente. Aí chegava em casa e falava assim, mãe, perdi a tesoura, minha mãe me metia o couro. Tem que prestar atenção, não pode perder a tesoura, não tem dinheiro para comprar tesoura. Aí eu fiquei, depois não lembro quando foi que eu saí. Aí desse lugar de cortar trancinha, eu fui crescendo, passei para um outro serviço que chamava espulinha. É onde enchia espula para ir para o tiar para fazer o pano. Eram as máquinas que tinham que rodar, parar o peão com a mão, emendar e soltar para ela continuar a encher. E eram as meadas igual eles aí compram meada de linha para fazer crochê. E tinha o pau de bater meada, era uma cruz assim. Eu não alcançava. Eu subia no caixotinho para bater meada. Eu aprendi a bater meada, as outras eram muito espertas, que eram as moças, punha as meadas agarradas para mim e tirava a minha boa. Eu era boba, eu era muito criança. Aí a meada andava até ali e rebentava. Meu Deus, como é que eu vou fazer para bater essa meada? Pensei, subi no caixotinho, passei a mão, enfiei o braço na meada, fiz assim, peguei a meada assim, fazia assim. Fui fazendo assim, desagarrei a meada toda. Minha meada andava melhor do que a delas, que elas roubavam de mim e punham as ruins delas lá. E ali eu fui ficando. Dali depois eu saí, casei, fiquei em casa. Depois eu voltei para outra fábrica, é onde eu trabalhei mais de 30 anos. 30 anos você trabalhou? Na Santa Cruz. Nessa fábrica eu fazia amostra de pano, tudo eu que governava. Amostra de pano, consertar os rolos na tecelagem, e tudo era eu que fazia. Voltando lá para trás, na sua casa, quando os seus pais, vocês escutavam rádio? Escutava um rádiozinho assim na parede, meu pai ainda falava assim, não pode desligar o rádio na hora do Brasil não, que é preso. Se alguém da parte a gente vai presa, não pode desligar não. Na hora do Brasil o rádio tem que ficar ligado. Não sei se era verdade, não era não. Ele falava. Acho que ele queria escutar, né? Não sei. E a senhora lembra de escutar música no rádio, não? Não. Não tinha tempo. Não tinha tempo. Não tinha rádio na minha casa. A senhora ia no cinema? Nada? Também não. Circo? Nada? Não.
Agora, depois de velha, que eu saí muito na escola de samba. Ah, é? Ih, tem muito. Pois é, não procurou os retratos para trazer para o senhor. Ah, mas eles me deram. Mas depois Eles me deram. eu saí muito na escola de samba. Eu gostava de sair. Peraí, mas depois de velha, que idade? Mas Eu tinha essa menina grande já trabalhando na fábrica. Eu tinha essa depois de uns caçula. 60. Quando ela começou a Eu sair trabalhava na fábrica. depois de 70 anos. Depois de 70 anos. 1980 a primeira. Eu não me lembro não. Quando ela assim? Em 1980 a primeira Hein? vez. A primeira vez foi em 1980 que a senhora Que eu saiu saí? da escola de É, samba, tá falando. Mas eu saí. Como é que foi isso aí? Conta pra mim. Vieram chamar a senhora que foi? Não, questão assim de companhia, né? Companheiro, né? O senhor também era tudo amigo. Me chamaram para fazer um bloco e eu também fiz A mesmo. senhora pôs fantasia? Muito, quê? muita fantasia. Do quê? Do quê? De Baiana. De baiana. De baiana? De baiana, é. Mas- Tinha uma fantasia que era que a toda gente de não pratinho via de isso dinheiro. É. E eu me deu uma dor no pescoço. Falei, meu Deus, minha fantasia pendurada, eu não vou poder sair. Minha fantasia, porque eu era assanhada mesmo. Mas a senhora não casou de novo? Hein? A senhora não casou outra vez depois que você Não, parou? não. Aí eu falei, e agora? Eu tô com tanta dor no pescoço, eu não vou poder sair. A fantasia estava pendurada lá na área. Fui no Anel Honório, em outro lugar assim. Falei com o moço da farmácia. Moço, quer me aplicar uma injeção que eu estou com muita dor no pescoço? Falei, dona, mas não pode aplicar essa injeção. É proibido. Falei, moço, está me doendo tanto, me aplica. Ele ficou com pena, aplicou. Chegou em casa, vestia a fantasia, já tinha começado o carnaval. O chefe do bloco ainda passou comigo pelo meio da rua, todo mundo batendo palma e ele me dando a mão, que o carnaval já tinha começado, mas eu ainda saí. O que tocava de música nessa época? A senhora lembra alguma? Bateria, Alguma né? marchinha? Não me Não lembro, lembro gente, que era. como é que é? Era bateria de escola de samba. Bateria? De escola de samba. Tem alguém que queria falar alguma coisa aí? Você quer falar ainda? Que a minha irmã, ela sempre foi muito envolvida, ela, o marido dela, sempre foi muito envolvida com carnaval, com escola de samba, né, e tudo. E ela, morando lá na cidade também, foi se envolvendo, ia muito para os ensaios das escolas, coisa e tal. E Deu vontade de participar. Mas ela, eu me lembro que a gente pequena, ela e a minha avó, elas gostavam muito de carnaval, sabe? Gostavam muito mesmo. E elas levavam a gente, naquela época, a gente pequena, tinha as batalhas na cidade, né? Tinha as batalhas de confete, curso, as batalhas de confete, tudo. A gente sentava na guia ali, cochilando, abraçada nas pernas delas, da minha avó. A gente cochilava ali, encostado nelas, em pé lá, assistindo o carnaval, que não podia perder. Então ela sempre gostou de carnaval. Mas nunca tinha se dado Nunca tinha o direito de aproveitar. Quando a gente era pequena, ela levava a gente para ver os desfiles de escola, né? Naquela época era rancho, né? Rancho. E ela levava a gente para assistir, sempre gostou. Nem que você chegasse em casa e meu pai quebrasse o pau, sabe? Porque não era fácil. Aí depois, de 1980 para cá, mais ou menos, aí ela tomou gosto e começou a sair. Ela desfilou em escola de samba até 2007. Ela desfilou em escola de samba. E olha, de baiana. Na ala das baianas. Na ala das baianas. Sempre foi e na ficava ala. lá o tempo inteiro. Ficava lá. Você hoje leva ela para uma festa, você fica a noite inteira, ela fica a noite inteira. Se você levar ela num carnaval no Rio de Janeiro, ela vai ficar a noite inteira assistindo o desfile. Curtindo. E curtindo e gosta. Se você fala com ela assim, mãe, acabou, vamos embora ali numa festa, vamos embora, a festa já acabou? ela adora gente, ela adora festa, ela adora conversar, sabe? E os outros vêm, tira ela para dançar e ela não gosta de dançar, mas balança ali a música do carnaval, ela se sente muito feliz com isso. Nossa, e todos os lugares que a gente vai, o pessoal tem muito carinho com ela, sabe? Sim, sim. Porque é a única pessoa de 102 anos que eles conhecem.
E ela é uma simpatia, né? É, de 102 anos que eles conhecem. Então eles levam, eles vêm, eles abraçam, eles beijam. Vão, ai, você é minha namorada, ai, como eu gosto de você. E não tem um lugar. É que a Quer gente. sentar ali do lado dela? Que ela tá ali agora sozinha. Senta É lá. que a gente não conta, mas aproximadamente, ela às vezes fala assim, nossa senhora, eu ganhei tanto abraço, tanto beijo, e é mesmo. Sabe aquele carinho de pessoas mais novas que tem com. Eu tenho hora que eu falo com a minha irmã assim, eu falo, nossa, eu acho que essas pessoas que carinham ela tanto, não tem tanto carinho com o pai e a mãe em casa, igual tem com ela. Quando a gente se encontra nas festas. Ela é muito querida mesmo, sabe? E ela, vou dizer pra você, ela ama ser paparicada, né? Então, e a coisa mais bonita que ela acha, hoje ela não anda de ônibus mais, mas não que ela anda pouco. Mas a gente então, todo lugar que vai em médico, vai em tudo, vai de táxi. Porque os ônibus, é a dificuldade como o ônibus para. Sim. Ele para longe da calçada, é difícil para você subir, né, e tudo. Então, mas é isso, porque até que ela consegue. Então a gente vai, ela entra no táxi, ela conversa, ai, vó, que não sei o quê, boa tarde, pessoal. Você sabe de quantos anos você está levando uma avó aqui dentro do carro? Ela já anuncia, né? Ela já. Se ela não contar para todo mundo que ela tem 102 anos, ela não está feliz. Ela não está bem. E ninguém acredita dela. Não tem isso não. Nunca pediram para mostrar o documento, não? Agora, eu tenho que a prefeitura me deu. Ela já foi homenageada lá na cidade, pessoas de mais de 100 anos, né? E tudo. Agora, para nós é um orgulho, né? A gente fica emocionada porque, nossa, é só agradecer a Deus. Por 102 anos ela está aqui com a gente, né? Desse jeito, né? Desse jeito, você vê. Ela viajou anteontem 8 horas de ônibus para estar aqui. De ônibus a senhora veio? De ônibus. De ônibus. A Tamara ainda disse, ela chegou aqui, era 9 horas da noite. Nós fomos pegar na rodoviária, chegamos aqui 9h30. Quem que vem com a senhora? Quem que... Ela, a outra minha irmã, chama Ana aí. Tá. A outra minha irmã e meu cunhado. Mas por que prefere vir de ônibus do que de Prefere carro? vir de ônibus. Mais confortável. É mais confortável. Você sabe que eu também prefiro? De Eu acho ônibus. que tem mais espaço, É, né? mais espaço. O ano passado. Bom, continuando aí. Então veio. Ela chegou aqui, era mais ou menos umas 9 horas da noite. Umas 9 horas da noite. Nós ficamos sentados lá embaixo, batendo papo, tomando cerveja, comendo torresmo, comendo aperitivo. É minha irmã. Comendo aperitivo, coisa e tal. Até 11h30 da noite. Mas a senhora não toma cerveja mais? Ela adora um vinho, ela adora uma cerveja preta. Tem que ter. Cerveja mesmo não tomo, não. Não. A minha irmã é assim. Ela mora com a minha irmã. Mas ela tem a casa dela. Então um mês sim, um mês não, eu vou para Minas. Então um mês ela fica lá na casa da minha irmã. E outro mês eu vou para Minas, nós vamos para casa dela. Aí ela curte a casa dela, fica. Minha casa fica fechada lá. Aí no outro mês ela fica na minha irmã e eu. Então um mês sim, um mês não, né? A gente vai. Mas quem cuida dela é a minha irmã. É Juiz de Fora? É Juiz de Fora. A minha irmã que leva no médico, a minha irmã que paparica, a minha irmã que é uma. Sabe aquela tampa e a panela? Por exemplo, hoje. Chega ali para as 9, 10 horas da noite, ela fala com a minha irmã assim: não vai ter barzinho hoje? Barzinho? Barzinho. Sabe o que é o barzinho? É fritar torresmo, é salgadinho, Então ela fala com a minha irmã Uma assim: Coca-Cola, aí come que ele vai dormir. cervejinha Malzibia, cervejinha Malzibia. Pode ir lá embaixo, a cervejinha Malzibia tá lá. Deus o livre se a gente esquece de comprar. Aí toma aquilo ali, de noite vai, deita, dorme. A noite inteira. Dorme a noite inteira. Dorme a noite inteira. E no dia seguinte levanta, tá feliz e contente. O que eu não posso é varrer casa, estender cama. Mas o resto tudo eu posso fazer. Porque tem 2 anos e pouco, né, que eu caí. Não, 3 anos ela veio passear aqui em casa e ela caiu no banheiro. Aí ela quebrou uma vértebra. Fraturou uma vértebra. Aí não pode abusar. É onde ela tem a dificuldade Pra andar. E o restante da saúde, né? Porque pelo visto a senhora come de tudo, né? Como de tudo. É. Agora tem 2 anos
eu apareceu um carocinho no peito. Esse carocinho eu tratei 2 anos. Não adiantou, nem aumentou e nem diminuiu. Agora o médico falou comigo que eu devia tirar. Uhum. Que ele ia tirar o carocinho. Eu falei assim, doutor, você vai tirar o carocinho para quê? Eu não preciso disso para enfeite. Pode tirar tudo. É. Dia 8 de janeiro passado. 6. Dia 8 de janeiro passado. Ah, tirou já? Ela já tirou. Aham. Ela tirou. Eu tirei. Vai fazer Tirei um o ano. 6. Vai fazer um ano agora, dia 8 de janeiro. E não tem mais. Não tem mais nada. Acabou. Ela internou hoje, Aham. Sim. manhã, fez a cirurgia, mas de manhã nós já fomos embora da casa. E o resto da saúde? Tá bom, graças Não, a Deus. assim, Eu trato pressão, muito, né? diabetes. Pressão hoje ela não toma mais remédio Não de toma. pressão. Ela já tomou, hoje não toma mais. Agora, diabetes ela toma remédio, colesterol ela toma para raliar o sangue, ela toma, que ela já tem cirurgia de carótida, né? Tudo. Aham. Então, Que eu fiz a operação da caroça. Mas já fiz de tudo, não falta nada. agora para não dizer que falta nada, Apareceu esse- tem um machucadinho aqui que É agora uma pontinha de dedo. Ah, tá. Ele machucou e não cicatrizou. ele Não, apareceu um machucadinho. Ah, apareceu. Mas ele não abre e nem Nem fecha. Já passou sabão de cinza? Já fiz de Não, tudo. não, sabão Ainda de não? cinza não. Agora E- eu fiz exame. Ah, Já fez o que, como é que chama? Agora fez biópsia, Biópsia. agora vai fazer rádio. biópsia? Não Entendeu? deu. Aí vai Aham. fazer rádio. Aham. Mas não me atrapalha nada. Não atrapalha não, nada. Não dói. Você vê que ela tá sentada aqui, você não tá vendo as pernas dela inchadas, dona. Não, Não, tá Ah, lá, inchada. o meu tá mais inchado que o Se dela. não tem mais inchado. Minha de não. ônibus. 8 horas de ônibus. As não pernas chega- não 9 horas. Não incha a sua perna, não é? Não. Não? Mas a senhora não faz exercício, nada? Não. Não? Sou malandra. A senhora é um mistério, viu? Um milagre. É o que eu falo, a gente só Passar os tem que braços pra agradecer. É. Ela, o que? Há 50 anos atrás, na fábrica, ela machucou essa mão, ó. Ela ficou aleijada da mão Aqui, ó. por causa de um. O médico cortou o nervo dos dedos, eu fiquei Ah, então aleijada. ele fica tortinho sempre. Ele fica tortinho. Não é reumatismo. Não, foi uma barbeiragem. operação É. mal feita. É. Machuquei esse dedo. Aham. Machucou esse E ele operou aqui, Ah. ó. Inteligência do Tem mais médico. de 50 Até anos. injeção de morfina na época. Foi antes de eu casar? Eu vou fazer Tomou. 50 anos de casado. E naquele tempo, dona Fara, quando ficava doente, o que fazia? No médico, no farmacêutico? Tomava um chazinho? Como que era? Tinha um farmacêutico que tratava, desde quando eu era criança, o farmacêutico já da família, ele já não era novinho, não. Então qualquer coisinha ele ia lá. Eu tive uma vez uma íngua de frio, porque eu acabei de passar roupa e fui lavar a casa descalço. Aí me deu uma íngua de frio, aqui perto da virilha. Esse farmacêutico mesmo rasgou, ele fazia as coisas. Era muito bom, chamava... esqueci o nome dele. A gente fica, para nós, na nossa, ontem à noite a gente já estava conversando sobre isso. Nós não acreditamos que ela tem 102 anos. Não parece, né? A gente... Entende? Eu já trabalhei muito. Na realidade, a gente tem um cuidado com ela, de idade, de andar, coisa e tal, mas na realidade a gente não. E ela quer fazer muita coisa porque a cabeça dela não acompanha 102 anos. Uhum. Ela Claro. tem a cabeça de uns 85, 90 anos. Mas por isso que ela tá bem, né? Ela E- tem a disposição do jovem. O corpo dela já não reage como, Claro, né? é. Mas a cabeça. Então, tem hora que não é que ela dá trabalho, ela toma banho sozinha. A gente fica dentro do banheiro. Mas ela toma banho sozinha, ela se abaixa, esfrega os pés, ela se enxuga, ela passa creme, ela come corta a sozinha, Corta ela a unha. Ó, ela passa o esmalte nas unhas dela, tudo isso ela faz. Ela não depende de nós para fazer nada. Passa o batonzinho. Pó de arroz. Escolhe pó de arroz. Pó de arroz. Pó de arroz Escolhe eu o não brinquinho trouxe. pra Eu sair. não Esqueceu trouxe pó de de trazer, ela arroz. estava preocupada, É. Chico. Ah.
Ela ontem falou, eu tô preocupada que o Chico vem me entrevistar e eu não trouxe meu pó de arroz. Mas por que você não falou que não trouxe? Eu tinha dado o meu pra você Ah, passar. não, pra quê? Deixa assim mesmo. Ela só sai se ela passar o batonzinho, o pó compacto, Ah, e é, o não é? brinquinho, Não, meia brinco. fina, Meia. não Melhora. gosta de ser Não melhora, cara? Melhor- Põe olha, um brinco, passa o batom. eu reconheço que melhora. Tapeia, não tapeia? Melhora, melhora. O brinco e o batom, ela não fica sem, não. É. Ela é, pra mim, ela é meu biscoízinho, sabe? Porque pra minha irmã Essas não duas tem. filhas são uma maravilha. Que bom que a senhora tem as filhas, né? Maravilha. Ô, dona Fara, a senhora está com 102 anos, apesar de a senhora não sentir, não parecer, né? O que a senhora gosta mais de fazer na sua vida hoje em dia? Eu gosto muito de fazer meus crochêzinhos. Aham. Tem duas, uma médica e uma mulher de um médico, que uma médica falou comigo, faz uma colcha para mim, agora há pouco tempo. Ano passado. Falei, ah, mas eu fazer uma colcha, eu tenho medo de começar e não acabar, e não tem quem acaba. Eu comprei linha, fui fazendo. Ficou uma colcha que eu mesmo fiquei boba como ficou bonita. Para essas camas novas agora, a colcha é enorme. Ela ficou muito satisfeita com a colcha, passou. A mulher de outro médico faz uma colcha para mim. Falei, ah, não posso fazer porque não vai dar tempo de eu fazer, não tem quem acaba. Faz uma colcha para mim, dona Fara, faz uma colcha para mim, dona Fara. Falei, vou ver se eu faço. Fiz a colcha. Que aí eu faço mesmo. Deixar a noite inteira eu fico fazendo. Se não mandar eu dormir, eu não vou dormir. Aí eu fiz a outra colcha. Você sabe que horas que ela dorme? Isso que eu ia perguntar, quantas horas por noite? Ela só deita depois de meia-noite, meu. Ah, é? Ela assiste o Ratinho todos os dias e só deita depois que o Ratinho acaba. O que passa no Ratinho que eu não sei? Umas bobajadas que a gente vive. E por que a senhora assiste? Mas eu não paro com o crochê, não. Ah, Tô é pra olhando. animar o Ela crochê. gosta. Mas ela- o dia que tem as quarta-feiras que tem DNA, então, nossa. O que mãe é o do céu. DNA que eu O não sei? DNA é aquelas pessoas que ganham. Pede DNA. Pra fazer o DNA do filho, que o Ah. pai tá cismado que o filho não é dele. Pra provar que é filho, provar. é. Aí, então aquele dia ela adora. E o dia que sai briga, então, é o dia que ela mais gosta. Já entendi o que a senhora gosta, viu? Ela gosta de arruaça, de confusão. Eu gosto de ver briga. A mulher tira sapato, joga. Eu gosto de ver Eles briga. tocam Eu entro ela na sapato, briga. joga o microfone, mas aquele dia ela racha de rir. Ela sabe a programação do Ratinho, que hoje é dia da cortina, hoje é dia não sei do que, hoje é dia do O dia da cortina eu gosto também. É. Que eles apostam numa cortina, vai ver, tira uma bobagem. E a cortina que tava o carro não saiu. Aham. Então ela gosta, olha, a coisa que ela mais ama é passear. Tanto é que quando a gente vê ela assim, meia caidinha, né, e tudo, eu falo com a Ana assim, Ana, não tem uma festinha para ir, porque só uma festinha que vai melhorar. Ah, aparece uma festinha, né, minha irmã? Aparece uma festinha, mas ela volta outra. Ela volta outra pessoa, outra pessoa. Gosto de festa. Fico sentada, não é? Vem um me abraça, vem outro abraça, todo mundo me conhece. Ela ama as festinhas, meu Deus do céu. Gosto de festinha. Olha, eu estive lá. Ela vai na festa comigo, essa. Fala assim, mãe, vou embora. Falo com ela se uma festa ainda não acabou. A festa ainda não acabou. Olha, ela é uma pessoa de muita luz, uma pessoa muito feliz e Graças de a Deus. muita sorte, Uhum. sabe? Ela tem, não vou elogiar eu, né? Mas ela tem nós Que cuida muito que de cuida. mim. Muito... A minha irmã, então, não tem palavras para dizer o que ela cuida dela. Sabe aquela pessoa que largou a vida dela para cuidar dela? É essa minha irmã, sabe? Ainda ontem nós estávamos ali fora falando. Ela largou Eu fico triste de não ficar na minha casa. para Eu tenho cuidar minha da vida casa dela. amontada, com tudo que o senhor procurar. Mas essa menina ficava comigo, porque ela veio embora.
Denunciaram ela, abandono ao idoso. Olha, com tudo que a gente faz e essa criatura aqui. E nós não descobrimos quem. Aí eu tive que sair da minha casa e ficar na casa dela. Entende? Mas é na mesma rua. Sim. Eu moro aqui, através. Agora, ela, é o que eu ali. falo, é uma mulher de sorte. Ontem à noite a gente estava ali fora conversando, pelo seguinte, o marido dessa daqui não tem classificação para dar, porque é muito difícil. Ontem nós já estávamos comentando isso. Ele vê, porque tem dia que ela tem médico 2 vezes por dia. Ela não pode falar, ai, que essa daqui está com ela no médico. Ela tem medo de eu morrer. Tipo, ontem eu estava fazendo uns... Mãe, vou no médico. Mãe, vou no hospital. Mãe, quem vai no hospital? O quê? Não estou sentindo nada. Hoje O marido dela falou assim, a senhora não é médico? Eu falei, o médico também vai falar, o que eu falar é que ele vai fazer. Se eu falar uma mentira com ele, ele acredita. Eu não estou sentindo isso, eu falo que é outra coisa, eu quero ver. Ele não sabe o que eu estou sentindo. Então, o meu cunhado, tanto o meu cunhado como o meu marido, tudo, tem os netos, os bisnetos, todo Eles mundo. gostam muito de mim, tanto Tem o meu muito genro, o carinho. marido dela, como dela. Sabe, tem muito carinho. O marido dela, então, nem se fala, porque é o que convive com ela Todos todo dois. dia e toda hora. Todos os 2 genros que eu tenho são E genros de ouro. ontem nós ainda estávamos conversando, e negócio do meu pai, que não foi não é porque ele morreu que eu vou dizer para ele que ele foi uma pessoa boa. Foi Mas não difícil, foi. né? Foi difícil. Eu fui no Conversa. médico uma vez com a Então- minha irmã, e ele contando o médico, contando a vida dele. E a senhora é casada, sou. Mas da senhora é o quê? Eu falei alemão, mas eu não vi. Alemão não gosta de italiano, não. Falou, ai não, ele falou, não, eu também tenho um parente. É casado com alemão, não combina, não. Não combinou, né? Diz que o alemão não gosta. Então por que casou, né? Ué, Já passava- era velho, eu era novinha, por isso, então. Então, a gente estava conversando como, sabe, aquelas dificuldades que a gente tinha. Mas ela sempre foi uma mulher, ela nunca, ainda hoje comentei com ela nunca colocou nós contra o meu pai. Ela dizia assim, o problema foi meu, não dei certo. Mas vocês têm que respeitar como pai de vocês. Ele é pai de vocês. Então a gente ia para a casa dele, e a gente às vezes almoçava com ele, sabe, passava na casa dele e tudo. Ela nunca. Aí o meu marido virou para mim e falou assim, espera aí, nós temos uma convivência que eu faço agora 50 anos de casada agora em maio. Mas já tive tempo de namoro, né, coisa e tal. Ele falou, faz mais de 50 anos que eu convivo com você e eu nunca vi sua mãe falar mal do seu pai. Ela nunca, né, falou mal dele, falou, seu pai foi isso, foi Era aquilo, assim, né? nem nada. É. Entende? Então eu acho que isso daí é um ponto muito positivo. Entende? Eu acho que na época que elas se aposentaram, o amadurecimento dela, para a época que separaram, né, e tudo, acho que isso foi muito importante para nós, para ela também. Porque tudo é aprendizado, né? Tudo é um aprendizado. Agora a gente tem um irmão também que mora fora. E ele também está sempre procurando saber notícia dele e tudo. Ele também tem os problemas dele lá de doença e tudo. Tem uma filha com problema e tal. Então, mas sempre procura saber como é que tá. De vez em quando vai em Juiz de Fora. Mas dá assistência também. Mas só que quem dá mais assistência... quer dizer, quem tá perto, né? É, quem tá perto. Lógico. São as filhas. A Lucinha, no caso, vai, um mês sim, outro não, fica lá com ela 20 dias, um mês. E no meu caso eu fico mais tempo, né? Agora, essa última vez que a Lucinha foi, eu falei com ela assim, eu não vou no médico, a senhora não, a Lucinha vai, né? Aí ela virou pra mim e falou assim, a Lucinha que vai? Eu falei, ué. Ela falou, mas a Lucinha não sabe das coisas, porque você que me conhece por dentro e por fora. Dona Fara, e os doces? Ela morava em Caraguatatuba. É, Eu fazia... São Sebastião. São Sebastião. Eu fazia quibe, nhoque, lasanha para vender. Aí os turistas sábado chegavam e ia lá encomendar. Domingo levantava cedo, né, Lucinha? Para fazia aquilo tudo. Um dia chegou um moço de carro lá, falou assim, aqui que é a casa das massas, e eu fui atender. Não, senhor. Uai, não é a casa das massas aqui? Eu falei, não.
Mas me informaram certo. Falei, meu senhor, informaram o senhor errado, não é aqui não. Não lembrei que aquilo era a casa da massa. E eu fazia, o moço foi embora. O freguês foi embora. Mas eu fazia muito, eles iam procurar, né? No final de semana eles Eu fazia procuravam. quibe no final de semana, porque vinha muito turista, Quibe né? frito? Ela fazia o quibe e vendia para eles fritarem em casa. Ah, para fritar em casa. Macarrão feito em casa ela fazia. Eu fazia O nhoque, ela lasanha, fazia nhoque, massa, né? e eles faziam em casa. Quem ensinou a senhora a fazer a massa do Eu fazia macarrão? sozinha, Deus. Mas quem ensinou? Alguém só aprendeu. Ela sempre foi muito. O pai é italiano, né? Eu sempre fui muito... Ela foi muito curiosa. Ela Curiosa. é curiosa até Ela hoje. é curiosa. Tudo ela pega, ela quer aprender a fazer, ela quer fazer, sabe? E ela é muito curiosa mesmo, Sim, é. sabe? Receitas nossa, ela adorava fazer comida de domingo, aquelas comidarias, sabe? Ela às vezes comida fala boa, comigo, né? Porque ela às vezes fala tempero comigo assim forte que ninguém gosta. ela ainda tem aquele hábito dos antigos de chegar no domingo e falar assim, o que vai fazer para amanhã? Que a comida de domingo era especial, uma comida né? especial. Ela ainda tem esse hábito. Hoje a gente não tem mais esse hábito. Mas ela tem. Eu falo, é a mesma comida de ontem, de sábado mesmo. Eu falo pra ela. E esse Mas ela- negócio de eu fazer pão, canudinho, que eu fazia o doce de leite em casa. Ah, é? Eu tinha o fogão, desse fogãozinho. Industrial. Eu tinha uma panela grande assim, de fazer o doce de leite. A minha panela de fazer o canudinho era uma panela quadrada assim. O garfo era 2 ferros com cabo, um ferro assim, cheio de arame assim. Cada arame daquele eu punha 2 forminhas. Eu fazia a massa é quase igual massa de macarrão. A massa do canudinho, canudinho. a senhora fazia tudo então? Fazia tudo. Eu fazia a massa, fazia de noite, batia, deixava descansar, de manhã estava boa. Eu tenho cilindro, eu tenho ralo, máquina de ralar coco, tem tudo. Mas hoje a senhora não cozinha mais? Não, mas eu tenho tudo que você precisar fazer. Às vezes ela promete para alguém, aí eu chego lá, ela faz, e aí eu que... Tem que ficar ajudando. E né? tem que fazer. aquilo me ajudava na minha despesa, né? Sim. Me ajudava muito. Então, E a gente eu fazia o doce, eu fazia a massa do canudinho, porque aí eu enfiava em cada arame daquele 2 forminhas de canudinho já cheia, enrolada. Sei. Canudinho é um cano de chum de alumínio. Ah, tá. Aí enrolava Um ali. funilzinho, igual um Aí funil. ele fritava por fora. Eu tinha um alicate de pegava o pano, punha ali, pulava e jogava o canudinho na gordura quente outra vez. Sei. Senão não fritava por dentro, murchava. Ah, Aí eu tinha o garfo de 2 dentes que tirava de 2 em 2 e punha na peneira para escorrer, Pra escorrer. a gordura. Para escorrer a gordura. olha os detalhes, Aí né? a panelona de doce, né? Eu punha 4 litros de leite de cada vez. Tinha até um homem que tinha uma fazendinha, ele vendia o leite para nós puro. O doce fazia mais depressa. Uhum. Depois ele vendeu para dele, eu comecei a comprar de saquinho. Aí eu fazia o doce também em casa. Mas aí isso eu fazia pão, queijadinho, porque queijadinho é minha irmã que fazia. Fazia pão, canudinho, as coisas para vender e me ajudava para criar eles. Ô, dona Fara, quando a senhora era jovem, a vida era de um jeito, as coisas eram de um jeito. Hoje está muito mudado, não tá? Tá para melhor ou tá para pior? Para falar com o senhor do que eu sinto e eu vivo no céu aberto. Porque as minhas filhas são muito boas, meus genros são muito bons, meus sobrinhos, meus netos são muito bons. Não tenho a reclamar de ninguém. Os meus vizinhos só falta adivinhar o que eu quero. E em todo lugar que eu vou, essa minha filha tem um bloco de carnaval, chama Bloco do Batom. E o pessoal do bloco todo me adora. Tanto é que agora ela falou, nós chegamos lá, só tem que fazer os colares das baianas e tem que fazer as bolsinhas. É eu que costuro as bolsinhas. Peraí, hoje eu que... ainda a senhora costura? Para esse carnaval Para que esse vem. carnaval? É. Ah, é? Tem que fazer os colares. Já enfiei as bolinhas, falta só amarrar. E fazer as bolsinhas que elas levam as coisas delas, Sim. né? Eu que faço. Eu gosto muito de fazer crochêzinho, pano de prato.
Agora, no outro dia, eu tentei ver se eu pinto. Vou ver se eu pinto um bocado. A senhora vai viver Mas muito, ela viu? comprou aquele negócio de pintar, não sei como que chama. Aham. E eu gosto mais de pintar com pincel. Aí, ó. Olha o que o Marcos trouxe. Isso aqui Ai, que é o a sua crochê. obra. Isso que ela fez. Essa é uma das coxas que a fez. senhora faz. Que ela fez uma igual pra mim, inclusive. É, eu tenho uma fiz, em né? casa. Isso é Fez. coxa de solteiro ou de casal? Isso é de casal. Casal. Quanto tempo que a senhora gasta pra fazer uma Nunca marquei. Nunca marcou. Não, porque se deixar a noite inteira eu fico Faz, vai fazendo. fazendo. Quem que para a senhora então? É a Aninha que para. A Ana que Pagar? para. Não, que para. Que, Faz a que senhora fala, parar. que fala pra senhora ir dormir, pra parar de fazer. Aí eu paro, deixo pra lá, amanhã cedo levanto, tomo café, tomo pegar. Tá pegar. Agora eu tô fazendo essa aqui, Esse aqui ó. que a senhora tá fazendo? Ah, Tudo de quadro assim. sei. Mas um quadro de cada cor. É uma coxa isso É. também? Depois emenda, Aham. assim por cima, Sim, com linha preta. tá. Assim, de buraco em buraco aqui, olha. Peraí, mas fica- emenda Ela é dupla face então? assim, olha. Emenda assim, Aham. com linha preta, emendada em diagonal. Um de cada cor. Sei. Aí fica todo, Fica desenhado, é. todo assim. Tô fazendo uma coxa, tá ficando muito bonito. Aham. Já emendei uns pedaços, mas ficou lá em casa. Eu trouxe esse que é pra mim não ficar à toa. Pra não ficar à toa, né? Se deixar, eu faço quatro quadros desses por dia. 4 quadros por É porque eu dia. não levanto pra nada, eu fico só ali, tá me chamando, é assim, traz uma coisa, me dá pra comer. Porque isso aqui distrai, eu nem penso que eu tô vivendo. Tô contando ponto, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nem penso que eu tô vivendo. Isso ajuda, né? Ajuda muito. Não pensa bobagem, não pensa que vai morrer, não pensa que você vai ficar doente. Tomo meus remedinhos, mas as minhas remedinhas de vez em quando não tem um vazio. Ô Ana, Oi? eu queria que você falasse o que sua mãe representa, né? Porque não é todo mundo que tem uma mãe de 102 anos, ainda mais você que está tão próxima dela, que tem essa relação com ela. Não sei. É um bonequinho de louça. E assim, a coisa mais importante para você que ela te transmitiu, que ela te ensinou, o exemplo que ela te São deu. valores. Os valores. Todos os valores. Ela sempre incentivava a trabalhar. O lema dela era esse, era trabalhar. Ainda é, né? É, o lema dela ainda é esse, é trabalhar. Então, meus outros irmãos não passaram do primário na época, né, que era primário. No meu, não. Eu fui, aí procurei fazer, fiz segundo grau. Eu vim embora para Caraguatatuba, fiquei 4 anos, eu terminei o segundo grau supletivo, voltei para Juiz de Fora. Aí eu fui fazer normal, depois eu fiz faculdade, depois eu fiz pós-graduação. Mas dizer assim que ela não, o negócio dela era trabalhar e ser honesto. A honestidade em primeiro lugar. Então, ela sempre foi guerreira e ensinou pra gente ser guerreira. Hoje eu estava falando com a minha irmã assim, pois é, porque trocar uma lâmpada, arrumar um chuveiro, é porque o fulano não faz. Eu falei, marido nenhum tem culpa de não fazer, porque nós aprendemos com a nossa mãe da gente fazer. Subir na escada, trocar uma lâmpada, arrumar um chuveiro, trocar uma resistência, porque ela fazia isso. Então nós aprendemos. Agora o marido não tem culpa se ele vai chegar em casa e o gás está trocado. Porque tem mulher que espera o marido trocar o gás. Não, porque nós aprendemos com ela a trocar o gás. Então a gente tem confiança. Arrumar um fio de ferro. Não, porque ela arrumava, a gente via ali ela arrumar, a gente também ia. Então, agora, tudo de bom é muito. Eu tenho muito medo. Tenho muito medo. A vida é muito ingrata. Ingrata não. Agora a cabecinha dela é boa. Ninguém fica pra semente. A cabecinha dela é boa, eu tenho muito medo, tô dando porque semente. eu não quero ver ela sofrer. Porque a cabeça é boa. Como é que eu vou fazer? Então,
Eu não sei. Amanhã só a Deus pertence. O que a senhora falou, dona Fala? Ninguém fica para semente? Oi? Ninguém fica para semente? Ninguém fica para semente, não. Eu já estou na época de... Estou vivendo muito, ninguém viveu o que eu estou vivendo, né? E depois, do jeito que eu já trabalhei, eu serrava a lenha, aquela história grande, eu e meu marido com o gurpião serrava, ele ia trabalhar, eu rachava, ele chegava, arrumava tudo debaixo da coberta. Tudo isso eu já fiz. Eu falo com elas assim, eu não matei, não roubei, porque é pecado, mas o resto tudo eu já fiz. Ô Lúcia, você tá aí? Agora eu quero que você fale da sua mãe. O que foi que você aprendeu com ela? Eu aprendi muito. Uma parte, minha mãe foi muito enérgica com a gente, sabe? A gente passeava, a gente dançava, a gente fazia... Ela dava liberdade. Ela dava liberdade, mas ela... Você saiu fora do riscado, ela te pegava, sabe? Mas ela falava, se você arrumar uma cruz para carregar... Você vai carregar a cruz, porque eu não vou carregar para você. Sozinha, porque a minha cruz tinha 5 braços. E eu carreguei. Entende? Então ela ensinou uma coisa que às vezes eu brinco com as pessoas e digo, não sei para que a minha mãe me ensinou, ser dona de casa e ser mulher. Mãe, esposa, porque hoje você não vê, quase. Entende? Então isso foi um valor que ela não teve a chance de ser uma esposa como ela queria ser, que o meu pai desse um valor. Mas isso ela passou para nós. E nós sabemos ser essa esposa. Você entende? Porque a vida a dois não é muito fácil. Você entende? É uma maravilha, mas não é muito fácil. Você tem muito sapinho na frente você engolir. E se você não tiver jogo de cintura e não souber engolir o sapo, não vai. Então isso ela ensinou pra gente. Por quê? Porque ela foi uma pessoa que na primeira dificuldade ela não separou do meu pai. Na primeira dificuldade ela ficou com meu pai. Ela tentou de todos os jeitos a levar, a segunda, passar o casamento dela na frente. Então todas as vezes, porque meu marido é maravilhoso, dela é maravilhoso, mas você sabe que tem dificuldade de dinheiro. Hoje em dia, qual é a família que você está vendo pela frente, de hoje para frente, que passou uma dificuldade de dinheiro e está aguentando um casamento? Né? É complicado, né? Essas coisas... Prova de fogo, né? Então, isso tudo ela ensinou pra gente, você entende? Poxa, você aguenta, a vida é assim, errou hoje, mas amanhã não está errando, você falou uma palavra mais forte hoje, mas amanhã você não vai falar. Então tudo isso, eu acho que isso tudo eu aprendi com ela. Então não é que, eu sou a Amélia, mulher de verdade, não. É a mulher que pensa, é a mulher que quer ter uma vida a dois e levar pela frente. Então isso tudo eu acho que ela ensinou pra gente. E ela dizia, olha com quem vocês andam. O problema de vocês, se não puder ser resolvido dentro de casa, não vai ser lá fora que vocês vão resolver. Então, todos esses valores assim, que ela tinha e ela pôde passar pra gente, ela passou. Então, isso daí eu sou grata mesmo. Às vezes eu brinco e falo assim, não sei pra que minha mãe me ensinou a ser dona de casa, não sei pra que me ensinou a ser mulher. Ai, que exceção. Porque realmente não é exceção, é que poxa, hoje em dia você não quer ligar, você não liga, né? Não fica pelejando com aquilo ali de ser mãe, se preocupar. E ela não, ela tinha essa preocupação com a gente, esses valores para passar pra gente. É o que eu passo para os meus filhos. Eu sempre disse para eles, o que vocês não querem para vocês, não desejo para ninguém. Porque é assim que a sua avó mostrou para mim. Se eu não quero uma dificuldade hoje para mim, eu não vou desejar para ninguém. E ontem até esses dias estava conversando, que meus filhos tinham falando sempre, você na escola é assim, assim, mas todo mundo faz assim. Não, mas você não é todo mundo. Então esse aqui ontem virou para mim e falou comigo, mas a senhora sempre disse para mim que eu não era todo mundo. Eu falei, mas você não é todo mundo. Todo mundo faz, mas você não é todo mundo, não precisa fazer. Eu também não preciso fazer, né?
Você vai errar, porque todo mundo erra, você vai errar. Não, eu não preciso ser todo mundo. Então, eu acho que ela foi assim uma mulher muito forte mesmo. Deu uns exemplos de vida pra gente, assim, maravilhoso. É o que a Ana acabou de dizer. Tudo ela fazia e tudo nós aprendemos a fazer também. Então, isso daí marca muito. É uma pessoa, eu não sei, acho que a gente não sabe viver sem ela. Ô, Lúcia, agora eu quero perguntar pra Tamara, que foi que teve ideia, né? Isso mesmo. Ô, Tamara, quer ficar aí mesmo? Ah, senta ali melhor, acho que é por causa da luz. Por que você achou que valia a pena uma entrevista com a dona Fara? Então, pra mim a dona Fara, tô bem emocionada de falar, mas pra mim ela é uma guerreira. Eu admiro muito ela como pessoa, porque ela passa sempre otimismo, que você tem que encarar as coisas de uma maneira leve, que você tem que sempre pensar lá na frente. Então, tudo que eu penso hoje, assim, eu lembro dela e digo assim, eu tenho que ter paciência e não posso reclamar, porque sempre tem coisa melhor por vir e parece que tudo fica mais leve pra gente, sabe? Então, pra mim, ela é uma guerreira, eu tenho ela como uma avó mesmo pra mim, porque eu tive uma avó só que eu conheci, a outra eu não cheguei a conhecer e perdi muito cedo, eu tinha 7 anos, então eu não tive essa convivência com vó. E o pouco que eu convivo com ela, porque eu moro no Paraná, né? Mas o pouco que eu convivo com ela, pra mim, ela é maravilhosa. Não tenho nem como descrever, porque é uma pessoa assim que não existe. Ela é especial demais pra mim, eu amo muito ela. Alguém quer falar mais alguma coisa? Os bisnetos aqui, ó. Quer falar? Não, Fala você que é o É. neto mais velho. eu sou o neto mais velho. Não, tem o Carlinho, não tem? No Tissuru? Ah, não, mas Se quiser, se Não, quiser. fala. Fala, então diga. Fala. Bom, a minha avó sempre foi, né, para todo mundo exemplo de força, de garra, de perseverança. Mas eu tenho da minha avó aquela lembrança de vó mesmo, né, de ir na casa da minha avó. Vó, faz um doce assim, faz um biscoito assim. Vó, eu gosto de comer aquilo. Eu tenho uma lembrança muito boa, né, de quando a gente ia para casa dela, chegava de viagem, estava tudo pronto. Era o biscoitinho de nata, era rosquinha, era pudim, né, sempre tinha aquele monte de comida gostosa que ela fazia esperando a gente, né, e aquele carinho que ela sempre teve com a gente. Brinquedo, eu lembro que a gente tinha brinquedo, aqueles boneco Falcon, né? Uhum. E tinha umas almofadinhas assim que para comprar era algo caro. Daí uma vez comprou, era umas para fazer, né, a área da brincadeira. Ela olhou, mas isso aqui eu sei fazer, e fez 10 vezes mais do que vinha no brinquedo. E até pouco tempo ainda tinha por aí, né? Ainda tem, né? Então ela sempre queria que a gente pudesse ter mais alguma Sim. coisa para brincar, complementar a nossa brincadeira, né? Coisa de vó, né? Coisa de vó, época de escola, tem que catar piolho, né? Sentava no chão lá, ela sentava no sofá e procurar piolho na gente, passar o pente fino, tudo ela que fazia, né? Então tudo ela estava sempre junto com a gente. Então essa lembrança que eu tenho. com vocês, né? Morou. Demorou um tempo com O vocês. tempo que ela morou com a gente era a melhor coisa do mundo. Levantava, vó, eu queria comer não sei o quê. Ih, aí, Dali. Costumou mal, né? Costumou. Dali pouco tempo estava tudo pronto que a gente tinha pedido, né? Então a minha avó é pra mim, né? Eu agradeço a Deus até hoje por ter ela junto. Oportunidade. Né? Já tenho meus filhos, né? Grandes e poder que eles também tenham essa convivência com ela, né? Isso eu acho que é muito especial, né? Eu fui um sortudo nesse ponto. Legal. Bom, Davi, vai falar, Davi? O que você acha? Quer falar, da Davi? Agora um bisneto pra Da falar. Bisa. Eu achei ela legal. é? O que ela tem de legal? Tira o joelho da frente. Ela é bem legal. É? Você Sim. conversa com ela? Sim. Qual é o papo? É.
Ela faz... Papo gostoso, né? Papo gostoso? Então, mas eu te interrompi. O que você falou? Ela é legal como? Ela é legal e ela brinca com a gente. Brinca? É? Do que ela brinca? De várias coisas. Ela te ensinou brincadeira? Uhum. É? Conta uma. Esconde, esconde. Esconde, esconde. Esconde, esconde? Jura? Ela brinca de esconde, esconde com você? Uau! Tá muito jovem ela, né? Vamos esconder e vamos achar, né? Legal. E só. E só? Tá bom. Legal. Dona Fara, olha, eu não posso sair daqui sem dar um abraço na senhora, né? Falei demais. Não, senhora. A senhora Eu me falou desculpe, certinho. Eu falo muito. Eu não desculpo nada porque a senhora falou tudo certo. Tudo certinho. Belezinha, é. Vai dar uma entrevista muito bonita. Inclusive, espero. seus... Vai. Espero que o serviço do senhor seja bem aproveitado. Vai ser muito bem aproveitado. Mas vai ser... Precisa finalizar. Agora eu quero dar um abraço na senhora. Posso sentar em cima dessa coxa ou você vai tirar? Pode sentar aqui. Pode Vamos sentar lá. em cima aqui. Pode ficar aí. Pode Pode sentar? ficar aí, mãe. Não, estou aqui, eu estou arrumando a cama. Ai, Dona Fara, aqui, vamos acertar ali, ó. No primeiro eu quero agradecer essa família toda que está aqui de ter compartilhado a senhora comigo e a vida de vocês também, né? Porque vocês abriram a vida aqui, abriram o coração. E eu sei que vai servir de motivação, de exemplo para muitas pessoas que vão assistir. Espero que seja. Sim, vai ser, com certeza. Eu conheço o público. Eles vão aproveitar. Então tá bom. Olha, eu mesmo acho que eu nunca abracei uma pessoa de 102 anos, Dona Fara, nunca. Assim, Mãe do senhor tem? a minha mãe tem 83. 83. E a minha mãe é um pouco que nem a senhora, ela não para também. Não, né? Guia carro. Fala com ela pra não parar, não. Não, ela tava louca, ela queria saber quem que é essa senhora, quem é essa que eu não conheço. Ela vai ver. Mas ela não sabe parar também, Não, é igual né? a senhora. É. Então tá bom. Eu me identifiquei com muitas Que Deus coisas. te dê ela muitos anos de saúde. Amém, amém, amém. Então é isso. Vamos encerrar Fico nosso... muito agradecido ao senhor ter feito isso, me mostrar pelo mundo quem eu sou. Eu que agradeço. Tá, obrigada. Obrigado, viu? Obrigado, senhor. Ó, agora eu vou filmar mais.